Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou o William Godoy e o Flamengo conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Saiu do Mineirão derrotado por 2-1 para o Cruzeiro, o Flamengo não perdia há muito tempo fora de casa, o Filipe Luís tinha uma invencibilidade como visitante, mas acabou essa invencibilidade numa semana importante. O próximo jogo é ainda mais decisivo, é contra o Central Córdoba. Vamos passar por esse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, o que deu de errado, que na minha opinião, o futebol ele é muito engraçado, né? Por ele se tornar um jogo, ser previsível é um ponto fraco. Se a previsibilidade no nosso dia a dia pode ser um fator positivo em relacionamento, dando para você certeza, segurança, ou até mesmo no seu trabalho, quando a gente fala sobre jogo, ser previsível não é bom. Principalmente quando você está num dia onde os jogadores que podem te dar espontaneidade estão mal. Aí você junta tudo isso. Previsibilidade coletiva com falta de espontaneidade individual, o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu no estádio do Mineirão. O Cruzeiro leu, estudou e entendeu bem o que era o Flamengo. A partir dali, o Flamengo confronta com algo que está sabendo quais são os seus movimentos. Você precisa ter algo a mais, fazer o diferente. Não fez. E além disso, na minha opinião, o Filipe Luís peca no senso de urgência. E isso não foi uma exclusividade do jogo de ontem. Para começar, alguns pontos onde, na minha opinião, fizeram ali a diferença nessa questão um pouquinho mais tática, podemos dizer assim. A primeira, De La Cruz e Pulgar extremamente bem marcados. Não marcados, mas bem marcados. Por quê? Marcados, na grande maioria dos jogos, eles são. Agora, bem marcados, nem tanto. Ontem eles foram muito bem marcados. Eu acho que foi um jogo do meio de campo. De um lado, Leonardo Jardim sobrecarregando, inclusive fisicamente, o time no meio de campo. E do outro, um Flamengo que não estava conseguindo jogar. O Felipe não fez mudanças para encorpar esse meio de campo e tampouco mudar, né, geometricamente o seu time. Se tá um triângulo, vamos mudar, vamos fazer um quadrado, vamos fazer uma linha. Não, o Flamengo permaneceu da sua forma. E os dois sendo muito bem marcados, acabam sobrecarregando algumas partes do jogo do Flamengo. Principalmente contra equipes que não vão tentar roubar a bola do Rossi, do Léo Ortiz, do Léo Pereira. Por mais que a marcação no Cruzeiro seja uma marcação alta, ela é uma marcação alta para diminuir os espaços, não é para roubar a bola do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Tanto que eles não faziam força para roubar a bola desses zagueiros do Flamengo. Eles faziam força para diminuir o espaço e a possibilidade de passe dos zagueiros do Flamengo, o que é completamente diferente. O que me chamou a atenção também, que passa pelo gol do Cruzeiro, primeiro que é um jogo onde os números não mentem, né? Número de finalizações. Sofreu muitas finalizações, o Rossi precisou fazer muitas defesas, o que é completamente incomum. É um cenário completamente diferente daquilo que a gente vê desse time do Filipe Luís, que sofre poucas finalizações, o goleiro muitas das vezes acaba nem participando da partida. Nesse jogo não, o Cruzeiro foi várias vezes a meta do Flamengo, finalizou várias vezes, esteve muito próximo para marcar gols e não marcava esses gols porque ali tinha o goleiro Rossi, que conseguia defender com a pontinha do dedo, com bom posicionamento, impedir os gols do Cruzeiro. Concentração de muitos jogadores do meio de campo. A gente fala a questão mais futebolística, né, sobre densidade defensiva. A densidade defensiva do time do Cruzeiro, quando o Flamengo tinha a posse da bola, estava todo mundo muito junto, muito próximo, todo mundo marcando, diminuindo todos os espaços. Eu acho que fala-se muito sobre os técnicos, né? Como se fosse um duelo apenas entre técnicos. Mas além do duelo entre técnicos, onde, na minha opinião, o Leonardo Jardim levou a melhor sobre o Filipe Luís, o duelo dos jogadores, os caras que jogam, são eles que decidem, os do Cruzeiro também foram melhor. Dentro de campo, por mais que os jogadores do Flamengo tenham mais capacidade, mas eles não estavam conseguindo atingir a sua capacidade técnica de aplicação, de leitura de jogada, um time muito mais harmônico, foi o do Cruzeiro. O Cruzeiro estava jogando muito mais próximo, essa densidade defensiva gerou muita dificuldade para o Flamengo. E além disso, um Flamengo
onde no lado direito seu ofensivo, que normalmente é um lado que constrói bastante jogo, gera muito jogo, com Wesley, com Gerson, eventualmente até quando o atacante acaba fazendo uma circulação. O Pedro não faz tanta circulação de movimento pelo lado direito, ele acaba centralizando mais e trabalhando um pouquinho mais pelo lado esquerdo, até para ele ter mais angulação de finalização. Mas de qualquer forma foi um lado direito que não trabalhou. O time do Flamengo não trabalha pelo lado direito por várias vezes. O Wesley está isolado, ou o Gerson está isolado. O Cruzeiro explorava muito as costas do Wesley. Isso também impedia com que ele passasse bastante, porque estava prendendo a sua atenção. Por exemplo, eu pego 2 mapas para você ter como ideia mais ou menos. A movimentação do Wesley nesse jogo contra o Cruzeiro. Uma movimentação mais tímida no campo de ataque do Flamengo. Olha a movimentação do Wesley num jogo que o Flamengo acaba dando um banho no adversário, contra o Corinthians. Olha como é bem nítido, né? A diferença ela é bem nítida. Então, assim, Wesley mais preso, com o Gerson não conseguindo gerar jogo, não havendo simbiose entre eles não conseguindo, né, fazer aquela tabelinha pelo lado direito, um Flamengo bem mais preso. E ora, se o Cruzeiro tá muito mais compactado, se o Cruzeiro tá muito mais próximo, onde é que tá a linha defensiva do Cruzeiro? A linha defensiva do Cruzeiro tava lá na frente, cara. Ela estava arriscando para encurtar, porque não adianta os jogadores da frente, os jogadores do meio de campo encurtarem se a defesa ficar lá atrás. Então a defesa do Cruzeiro também estava. E o Flamengo em nenhum momento conseguiu aproveitar a profundidade da defesa, das costas da defesa do Cruzeiro, seja com velocidade, seja com passe de infiltração. O Flamengo não conseguiu. O belíssimo gol até do Arrascaeta passa por uma outra jogada, por uma outra circunstância, mas não era um passe em profundidade, né? Ataque de ruptura com velocidade nas costas da defesa do Cruzeiro. O que chama atenção defensivamente, o Flamengo, possibilidade de finalização dos jogadores do Cruzeiro entre os volantes, Pulgar e De La Cruz, e a zaga. E aí com isso os Léos vão correndo para trás, Léo Pereira e Léo Ortiz, os volantes não chegavam no finalizador e havia um espaço. E nesse espaço o Caio Jorge marcou o gol que abriu o placar para o Cruzeiro. Logo em seguida, ele acerta o travessão numa outra finalização, onde há um desvio da defesa do goleiro Rossi. O Matheus Pereira também aproveita esse espaço, mas na ocasião foi no segundo tempo, então acabou se repetindo. Os 2 Léos vão correndo para proteger a área, o portador da bola do Cruzeiro vai se aproximando e atrás eles não conseguem chegar. O Flamengo, principalmente quando perdia essa bola no período de transição. O Léo Pereira fez um jogo abaixo, né? Fez um jogo também. Não acho também que o Léo Ortiz tenha feito um grande jogo, mas como o Léo Ortiz tem mais lucidez com a bola passa muito por ele acaba ganhando pontos. Mas se você pensar em desarme, também em embates, em duelos de 1 contra 1, os 2 não foram bem. Agora o Léo, sem dúvida nenhuma, bem abaixo. Mesmo tendo salvo uma bola ali num carrinho e tal, mas ele foi abaixo. O Léo Pereira foi uma partida bem fraca. E aí, outra. Qual é o forte do Flamengo? É o atrair. Quanto mais você atrai o adversário, mais você arrasta o adversário, mais você condiciona o adversário a fazer o movimento que você quer, mais espaço vai ter para os jogadores, né, que tem essa capacidade de desequilibrar. O Cruzeiro não vai em cima do Rossi. Tem um momento até da partida que eu mostro pra vocês, se você olhar aqui o relógio, eu deixo propositalmente, são 8 segundos, meu amigo. O Rossi fica com a bola 8 segundos. Cronometra, cara, isso no futebol. Qual jogador consegue ficar 8 segundos? Nem goleiro consegue ficar 8 segundos. Hoje no futebol 8 segundos é uma eternidade. Dá tempo de você fazer um pós-perda há muito tempo. Ninguém vai em cima do Rossi, porque a ideia, o Cruzeiro tinha estudado o Flamengo, entendeu? Cara, se eu for lá eu tenho muito mais a perder do que a ganhar. Nessa de perder ou ganhar, eu acho que ganhou quem tinha de fato que ganhar. O Cruzeiro foi melhor do que o Flamengo, o Cruzeiro se preparou melhor do que o Flamengo. O Flamengo, quando precisa entrar naquele senso de urgência, o Felipe Luiz ele vai se vendo encurralado entre as suas convicções e as suas preferências. Começam as substituições. O Michael entra, o Michael não tá bem, mas ele é um dos primeiros a entrar com o Felipe Luiz. E aí o Bruno Henrique é deslocado mais à frente, o Bruno para receber de costas num jogo como esse. As coisas não vão fluindo e as substituições vão passando por alguns jogadores individualmente, entre vários desses, que não estão conseguindo gerar, não estão conseguindo render jogo. Godoy, os erros do Felipe passam pela inexperiência? Cara, se a gente quiser ser otimista, sim.
Só que a gente conhece quantos e quantos treinadores que já têm anos e anos e anos e anos de estrada que continuam errando. Não é só a experiência ou inexperiência, é leitura, é tudo de jogo. O do Leonardo Jardim foi superior. O Leonardo Jardim foi melhor do que o Felipe e os 11 jogadores em campo do Cruzeiro foram melhores do que os do Flamengo. Questão de aplicação, de conceitual mesmo, de leitura do jogo. Parece que o Flamengo foi a campo por ser o grande time, ele foi a campo para fazer o seu jogo. E do outro lado, aquele cara, né, que estudou, aquele que precisa ser batido e como numa luta para briga pelo cinturão, você se preparou melhor. E na noite de ontem, o Cruzeiro pegou esse cinturão do Flamengo, foi superior ao Flamengo, beleza? Agora é Copa Libertadores. Um grande abraço, tamo junto, risco de erro agora tem que ser pequenininho, o Flamengo não pode perder, mas depois a gente fala sobre isso. Um abraço, deixa o seu like, dá aquela hypada e tamo junto, galera.